Sejam bem-vindos ao nosso bate-papo sobre cápsulas da doTERRA. E eu acho até engraçado, porque esses dias eu estava olhando um post de uma aromaterapeuta muito querida da minha família, e, e ela falava sobre as 10.000 cápsulas que ela usa. E eu, assim, como uma espectadora, me pus nos sapatos da espectadora, né? Olhando e falando, nossa, que tanto de cápsula é esse? E preparando essa aula de hoje, eu falei, caraca, realmente tem muita cápsula, mas é muita cápsula diferente, né? E acho que é super benéfico a gente bater um papo sobre ah, as cápsulas da doTERRA e tirar algumas dúvidas de como usar essas cápsulas. Então, fiquem bem à vontade de colocar as perguntas no chat, tá bom? E a gente vai aprendendo juntos, combinado? Então, meu nome é Malu Ribas. E vamos lá, vamos começar com só um bate-papo básico sobre saúde. A gente precisa não só imaginar que existe uma cápsula mágica, literalmente uma cápsula mágica, mas existe um conjunto de coisas que a gente tem que fazer, inclusive nossa alimentação, né? E aí fazer exercício, o sono, administrar nossas emoções, a nossa exposição às coisas que nós temos ao nosso redor, os nossos cuidados básicos. As cápsulas vêm sim como uma ferramenta, eu gosto de imaginar uma ferramenta de uma caixa de ferramentas, e a doTERRA, as cápsulas, os óleos serem ferramentas complementares ao nosso estilo de vida. Então, a gente vai falar sobre algumas dessas cápsulas, ah, pensando em apoio às nossas ações, tá bom? Então, claro, a gente tem que começar com o LLV. A gente chama LLV porque é Lifelong Vitality, é o nome do trio. No Brasil, a gente não tem essa cápsula do meio, tá bom? Por isso que eu deixei a bandeira dos Estados Unidos. Quando tiver a bandeira dos Estados Unidos é porque é um produto ah, americano ainda e europeu e não está no Brasil. Então, é, mas, de qualquer forma, o VE são vitaminas e minerais, e o EO é o ômega 3, tá bom? Junto com alguns outros óleos. Esse trio faz uma mudança sensacional. Para vocês terem uma ideia, ele é o produto número um de venda dos Estados Unidos. Não é óleo essencial. Engraçado, né? Mas por quê? Porque uma vez que você entra nesse trio, ou nos dois que tem no Brasil, você sente uma mudança, você sente uma melhora. Aí a pessoa não quer parar de tomar. Então, no geral, e acho que uma característica importante para a gente destacar a diferença da suplementação da doTERRA para o que tem no mercado é a biodisponibilidade. E as pessoas falam, cara, que palavra é essa? É a qualidade do óleo. Imagina a qualidade que a gente tem no óleo essencial da doTERRA. É a qualidade na suplementação e a possibilidade dessas coisinhas que estão dentro das cápsulas serem absorvidas pelo nosso corpo. Então, biodisponibilidade é essa disponibilidade para o corpo absorver e usar aquilo que está dentro da cápsula, tá bom? Então, no geral, claro, a gente come, né? A gente come bem, a gente toma sol, a gente faz exercício, a gente come fruta, mas não fazemos o suficiente. Infelizmente, é a nossa vida hoje em dia. Então, a suplementação é importante. Então, vitaminas e minerais, ômega. Ômega, inclusive, eu dou para as minhas filhas na época que a gente teve o Covid, alguns problemas mais emocionais e mentais, ômega na veia ajuda com atividade no cérebro, né? Então, não só para questões físicas, mas para questões emocionais também. Promove o bem-estar geral e vitalidade. Eu estou dando uma lida rapidinho, né? Antioxidante é a qualidade da vida da nossa célula, a energia, saúde óssea, imunidade, saúde cardiovascular, cabelo, unha e pele, né?
O cérebro, como eu já tinha falado, função hepática e digestiva, pulmonar respiratória, ou seja, é a qualidade. É por isso que a gente suplementa a nossa alimentação, para a qualidade da atividade do nosso corpo em geral. Tá bom? Então, se você não não usou essa suplementação ainda, dá uma olhada com carinho, tá bom? Energia, sono, cabeça. Eu acho que vale a pena a gente pensar na primeira caixinha que a gente falou no slide anterior, que é a alimentação. Vamos para o próximo, então. Eu acho que é importante também falar desse acessório. A doTERRA tem cápsulas, isso nos Estados Unidos e Europa, cápsulas vazias, que você abre a cápsula e põe óleo essencial dentro da cápsula, fecha a cápsula e toma essa cápsula, tá bom? No Brasil não tem. Se você procurar em farmácias de manipulação ou até Mercado Livre, procura, pergunta no seu grupo de apoio. Com certeza alguém vai te dar uma fonte para cápsula vazia. E essa cápsula é interessante para ingerir, né? Alguns óleos que não são tão fáceis de ingerir. Parte de digestão, não tem como fugir dos Zengest, Digest Zen. Já está por conveniência na cápsula. Malu, mas eu tenho só o óleo em casa. Tá bom, então toma o óleo. Põe o óleo no dorso da mão e lambe. Põe na língua sublingual, põe onde você, na água, sei lá, no coquetel, onde você quiser. Mas ele vem em cápsula para sua facilidade, tá? Então, eu gosto dele, para minhas filhas, né, que são ali adolescentes, às vezes não gostam do gosto do Zengest, então fazem uso da cápsula, ele estoura ali no estômago e acaba ajudando em questões gastrointestinais. Tá bom? Alguma dúvida até aqui? Se alguém tiver algum depoimento sobre algum dos produtos que eu falar aqui, você joga no chat para a gente poder enriquecer e não ficar só eu dando os meus depoimentos? Os Zengest aqui em casa a gente usa para refluxo, dor de barriga, também em massagem, tá? Massagem no baixo ventre, massagem no estômago, ingestão para refluxo. Então, o Zengest chama de Digest Zen no mercado americano, mas sensacional. Outra opção para digestão é o próprio peppermint, né? Dentro do Digest Zen Zengest tem peppermint. E o peppermint em si, as pessoas usam muito para síndrome do intestino irritado. Tá? Então, para um desconforto, sabe aquele chazinho de hortelã que a gente toma? Pronto, é isso aí. Em vez de tomar o chazinho, você engole uma cápsulazinha que tem nos Estados Unidos, mas não tem no Brasil. Ai, que coisa, não tem no Brasil. Gente, você tem o óleo, que é a mesma coisa da cápsula, só que a cápsula convenientemente está feita para a gente fazer uso. Tá? Então, o peppermint internamente ajuda com dor de barriga, questões intestinais e esse mal-estar no estômago. Outro produto que eu vou ter que falar é dos Estados Unidos, chama Terrazyme. Esse produto é sensacional, dedos cruzados para chegar no mercado brasileiro, mas ele, sabe quando você se sente estufada? Você come aquela carne. Esses dias eu fui comemorar meu aniversário de casamento e comi um japonês, um chinês à noite. No outro dia acordei, não tava bem, mas sabe aquela coisa? Fui lá e tomei Terrazyme. Terrazyme são enzimas. Nosso corpo produz enzimas, nós comemos enzimas, mas infelizmente não o suficiente. Então, enzimas, elas quebram o alimento. E aí, quando fica aquela coisa estufada, aquela carne que não digere, a enzima ajuda na quebra e na digestão desses alimentos e na absorção. Tá? Então, se você... Eu gosto de tomar Terrazyme pela manhã. A barriga vazia, estômago vazio, eu tomo para ele, tipo assim,
O que tiver lá ainda, ele entra para digerir. Eu até tenho um vídeo no meu Instagram demonstrando o uso do Terrazyme em aveia. Aveia. Então, eu pus na aveia, deixei a aveia com a água e a aveia com Terrazyme na água. E é incrível, assim, como ele vira uma papa. Bom, e ele vem, claro, com óleos dentro para ajudar, inclusive, na digestão. Outro produto do mercado americano que chama Tri-Easy, e Tri-Easy é para alergia. Ai, não tem no Brasil. Gente, o Tri-Easy é feito por lavanda, peppermint e limão, que é o trio antialérgico da doTERRA. Ai, Malu, o que eu faço? Põe em cápsula. Pega lá, lavanda, peppermint e limão. Uma gota de cada, põe na cápsula vazia e, ó, faz o uso do Tri-Easy. Eu uso o Tri-Easy. Vou dar uma olhada na Viviane depois. Eu uso o Tri-Easy quando aquela alergia sazonal, sabe? Aquela coisa de espirrar, de ficar na agonia. Super recomendo o Tri-Easy. Ele você pode montar. Ah, Malu, mas eu não tenho a cápsula. Então põe numa colher com mel. Você pega uma colherzinha com mel e põe uma gota de lavanda, uma gota de peppermint, uma gota de limão e faz a ingestão. Cara, isso me segura por umas 4 horas. Sabe aquela coceira na garganta e nariz coçando? A gente tem muito por aqui. Então, esse trio é sensacional. E o Tri-Easy, pela conveniência, já está pronto e você pode fazer a ingestão. ONGAD. Vou dar uma paradinha no ONGAD aqui, vou ler o depoimento da Viviane. Eu tenho um depoimento sobre o Zengest, que é o que a gente leu lá em cima. Foi o que me trouxe para a doTERRA. Tem um defeito congênito na válvula do estômago. Então, tinha muito refluxo e usei muito omeprazol, que causa muitos efeitos colaterais. Agora faz 8 meses que não uso medicamento, só uso Zengest. Meu marido também. Ele fez a bariátrica, ele tinha muito refluxo e o Zengest é o que tirou ele do omeprazol também. Legal, né? A gente conseguir sair de medicação. Vamos falar do ONGAD. O ONGAD é o óleo para imunidade, né? Então, eu uso até de forma preventiva. A gente vai viajar. Eu entro no ONGAD com todo mundo para a gente não pegar ali, né? Não ter que ficar doente durante a viagem. Ou então, eu tenho... o meu filho está doente. Então, eu coloco a galera no ONGAD para que as outras pessoas não fiquem também doentes. Então, não só de uma forma para atacar, mas também de prevenir, tá? E conveniente está na cápsula agora. Então, é um plus a mais, né, para a gente ter essa facilidade. E também tenho que dizer que o ONGAD americano, ele tem outros óleos dentro que ajudam não só o ONGAD, não só o óleo ONGAD, mas outros óleos também, tá? Que ajudam na parte da imunidade. Eu estou pegando ele aqui para mostrar para vocês quais óleos que tem. Já. Ele, inclusive, tem o orégano, o que é uma bênção, né? Porque já é um antibiótico natural. Então, por isso que eu guardo a cápsula para momentos de mais criticidade. Então, eu uso olhinho, rolon, óleo com mel, na língua, e a cápsula eu uso para atacar. Tá? Esse é meu raciocínio por trás da cápsula. Então, ele tem a cápsula americana, ela tem a laranja, né, o cravo e a canela, como um próprio óleo ONGAD tem, e ele ainda tem o orégano e a melissa. Tá? O orégano e melissa são 2 óleos que vêm rasgando em bactéria. Então, por isso ele deve ser usado por 10 dias só.
É, tem coisas que vão diferir de um mercado para outro, tá? Acabaram de perguntar assim, por que que são diferentes? Quem perguntou? Rafa. Rafa perguntou por que são diferentes. Rafa, quando a Doterra está lançando coisas no novo mercado, ela tem que às vezes ir devagar, ou às vezes ela tem que mexer uma coisa aqui, mexer outra ali, e aí ela vai implementando a coisa mais 100%. Entrar em mercado é complicado. Vocês vão ver que a gente tem outros produtos lá embaixo que são um pouco diferentes, mas com uma função muito similar, tá bom? Bom, vamos falar do DDR Prime, que foi lançado recentemente no Brasil em cápsula. O DDR Prime é muito subestimado, tá? Eu acho que o DDR Prime ele é tão poderoso e a gente podia usar ele com mais afinco, assim, numa situação. O DDR Prime, olhando nesse retângulo azul, olha quanto óleo ele tem. Tem o frankincense. Pronto, já vamos parar a conversa. O frankincense é um ele ajuda na saúde da célula. Então, se a célula está, isso são publicações médicas, tá? Essa célula está doente, o frankincense, ele encaminha a célula e fala assim, minha filha, vá para o outro lado da vida, entendeu? Ele faz eles chamam de apoptose, ou seja, ele faz com que a célula saia, morra, né? E dê lugar para células novas. Então, ele ajuda com na saúde celular, ele faz com que o grupo das células esteja mais saudável. Laranja, lícia, tomilho, cravo, summer savory, nauli e lemongrass são todos óleos extremamente direcionados para a saúde da célula. Então, vamos olhar ali a parte do lado. Promove uma resposta saudável aos radicais livres, que a gente estava falando, né? De não atrapalhar a atividade celular. Os radicais livres acabam atrapalhando a saúde celular. Então, vamos embora. Suporta uma resposta celular. Estamos batendo na mesma tecla, né? Função cognitiva saudável, imunidade e apoio celular, antioxidante, que é apoio celular. Então, várias coisas aqui falando exatamente disso, saúde. Aí você fala, mas tá, Malu, o que eu quero saber com célula saudável? Bom, se a gente for pensar bem, câncer é o quê? São células doentes. Então, o envelhecimento, né, do corpo, eu faço assim porque a gente pensa na pele, mas o nosso corpo envelhece. Então a gente precisa de saúde no rosto, não precisa, a gente não quer parecer melhor. Assim é a função, a gente quer que o nosso corpo funcione de forma mais saudável. Então esse DDR Prime é sensacional e deveria ser usado assim com muita frequência, por sinal. Se alguém tiver alguma observação, experiência, pode colocar no chat. Probiótico, também em mercado americano, mas se você não está no mercado americano, não tem acesso a esses dois produtos, procura um probiótico bom no teu mercado, tá bom? Os probióticos são importantes para a saúde da flora intestinal, das bactérias, né? Geralmente, quando a gente toma um antibiótico que a gente detona ali a nossa fauna e flora intestinal, as bactérias que estão no nosso corpo, os médicos falam, toma um probiótico, né? Porque o probiótico, ele reequilibra, ele traz aí o nosso corpo para um equilíbrio de novo. E aí faz com que os nutrientes sejam absorvidos e a gente possa funcionar de forma equilibrada de novo. Então, os probióticos são bactérias benéficas que trazem benefício para a saúde, como aumentar a defesa do organismo, combater problemas digestivos, prevenir doenças infecciosas e inflamatórias. Então, veja, a gente dá pouco valor para um probiótico, inclusive a saúde, doenças autoimunes, né?
O consumo de probióticos é recomendado em situações de desequilíbrio da flora intestinal, que costumam acontecer por causa de antibiótico, estresse e uma alimentação pouco saudável. Tá bom? Então, nos Estados Unidos tem esse PB Assist em sachês, que é o infantil, e tem esse duplamente encapsulado para adulto. Vamos falar do Metapower. Vou ver aqui o chat. Como usar o DDR? Tem um número de cápsulas por dia. Viviane, o DDR, eu usaria ele umas 2 vezes por dia. Se você tiver numa situação, tá? Acontecendo alguma coisa. Caso contrário, eu usaria uma vez por dia. Ele tem a forma de uso na etiqueta da cápsula. Mas pensa assim, você está ingerindo óleo, certo? Então, a gente não faz, assim, o uso discriminado, sem pensar, né, de óleo essencial. Então, eu acho que uma vez por dia, para uma prevenção, para uma manutenção, legal. Agora, se alguma coisa está rolando, eu faria 2 vezes por dia. Ok, ótimo, Dalci. Perfeito. A Dalci usa 2 à noite do DDR Prime. Obrigada por compartilhar. Vamos falar agora do Metapower. Esse Metapower é a cápsula do óleo, tá bom? Então, a cápsula do óleo tem limão, grapefruit, peppermint, gengibre e canela. Todos esses óleos estavam no óleo Smart Sassy, Slim Sassy, que foi substituído pelo Metapower. Eu tenho essa foto dessas balões ali embaixo, porque uma das coisas que foi falado no lançamento do Metapower aqui nos Estados Unidos é que o uso do óleo em cápsula ou do óleo vidrinho ajuda a reduzir o tamanho das células de gordura. Célula de gordura não simplesmente estoura e desaparece, ela aumenta ou ela diminui. Então, com esse efeito, muitas pessoas viram uma redução em medidas do corpo. Tá? Então, tem até algumas fotos que eu acabei não trazendo para o slide, mas pessoas que realmente perceberam uma diminuição na cintura, tá? Então, na perna, na coxa. É claro que não é cápsula mágica, volto de novo ao conceito, mas ele tem demonstrado pessoas que já faziam exercício e aí acabaram introduzindo o Metapower, perceberam essa alteração, tá bom? E esse óleo também, para mim, eu gosto muito, eu sinto muito a redução da compulsão por doce, tá? Então, eu ponho, você pode usar a cápsula, eu uso a cápsula e eu uso o óleo na água. Eu gosto de usar o óleo, pego uma garrafa de água dessas assim, olha, e eu ponho 2 gotas de Metapower e eu fico usando ao longo da tarde, que é o horário que eu tenho mais a minha compulsão. Tá bom? Fora que esses óleos têm outras funções, né, de desintoxicação. A parte, você pode inclusive usar o óleo em massagem linfática. O peppermint vai ajudar peppermint e gengibre na parte gastrointestinal. E a canela é sensacional para a parte de açúcar, controle de açúcar no sangue. Bom, tem outra cápsula que chama Metapower Assist nos Estados Unidos, por isso que a bandeira está do lado esquerdo. E no Brasil tem o Fiber Up, que é a fibra, tá? São 2 produtos embalados de forma diferente, mas que tem a função muito parecida. Eu acredito que, por alguma razão, que eu não sei qual é, Rafa, a cápsula Assist não foi trazida para o Brasil, mas eles lançaram o Fiber Up, que tem as mesmas funções. E nós, aqui nos Estados Unidos e Europa, não tem.
Nós não temos o Fiber Up, né? Mas é muito parecido. Vamos dar uma olhada aqui. Então, o Assist, no quadrinho branco, ele fala diminui pico de glicemia no sangue, retarda envelhecimento, cansaço durante o dia, aumento do peso, pré-diabético, reduz a absorção de carboidratos simples, apoia respostas saudáveis de nível de açúcar no sangue e a energia ao longo do dia. Então, eu vou explicar depois, mas vamos ler o laranja agora. O Fiber Up reduz a absorção de carboidrato, ou seja, mesma coisa do quadrinho branco. Ajuda a manter a energia ideal, também é a mesma coisa do quadrinho branco. Mantém um nível ideal de açúcar no sangue, igual a CIS. Mantém nível ideal de colesterol, serve para diminuir o LDL, aumenta o HDL, mantém uma digestão regular, libera os resíduos acumulados do cólon, fortalece o sistema imunológico, reduz os desejos por alimento fora da hora, regula a proporção ideal de gordura corporal. Então, é porque eu acredito que algumas funções ali, como fala, né, libera os resíduos acumulados do cólon, regula a digestão, mantenha uma digestão regular, aí é um pouco da fibra, da ação da fibra, que talvez o Assist não tenha. Mas veja, como é que funciona o Assist? Sabe quando você come, eu tenho tido muito isso, quando você come um chocolate, e aí o pico de açúcar no sangue, né? A gente vai lá para cima e de repente você morre. Eu tenho tido muito isso, eu fico cansada, é como se o mundo parasse na hora de dormir. Então, quando há esses picos e essas quedas, o corpo fica desregulado. E esse vai e vem faz com que haja um envelhecimento da célula, é um estresse na célula. Então, o Assist, ele evita, ele faz com que esses alimentos tenham uma quebra diferente, que não haja um pico. Então, as ondas ficam mais lineares, como está nesse quadro, esse quadrinho aqui. Tá? Então, esse primeiro de cima é sem o Assist, e esse de baixo é com o Assist. Veja como fica linear, né? A questão do controle do açúcar no sangue. E já aqui era 100, então veja os picos e as quedas. Então, o Assist, ele faz com que você não tenha essa disfunção, por isso que ajuda aí na questão da quebra dos carboidratos simples e que você não tem esses picos e quedas, gerando aí o envelhecimento, o cansaço, a falta de energia, e ajuda, então, com tudo isso também a questão da diabetes, tá bom? Então, veja, são dois produtos muito diferentes, né, Rafa? Mas, aliás, embalados diferentes, mas com funções muito parecidas. Então, às vezes, a gente não entende como a empresa tem que se debater para lançar algum produto específico no mercado, por inúmeras razões. E a doTERRA quis trazer o Fiber Up, porque, querendo ou não, é um dos produtos da linha MetaPower que é essencial. Não dá para você tomar só o colágeno sem o Assist, sabe? Dá, mas é junto, o corpo é junto, o benefício, o trabalho do MetaPower, da linha MetaPower é sensacional. Então, por isso que é importante, eu achei muito legal que eles se adaptaram e trouxeram. Alguém usou MetaPower já e sentiu algum efeito? Pode compartilhar aqui. Enquanto a gente espera, eu vou falar do turmeric. O turmeric, que é a cúrcuma, né? E eu queria fazer um adendo depois, mas vamos olhar esses que estão com as bolinhas do lado direito. A cúrcuma em si tem várias funções. Eu nem peguei essas funções da doTERRA, tá, gente? Eu fiz pesquisa fora do site da doTERRA para entender o benefício da planta. E olha o tanto de coisa, né? E aí, essa forma de uso, você pode fazer massagem, pode inalar, pode ingerir. Então, mas eu queria voltar para as palavrinhas que estão do lado ali dos vidrinhos. Em cima do vidrinho branco,
tem os tumerones. Então, a cápsula do Brasil tem o óleo, certo? E o óleo tem os tumerones. Os tumerones ajudam, no caso da ingestão, na imunidade, no apoio da célula, sistema nervoso central, as questões anti-inflamatórias também. Então, o óleo da cúrcuma é sensacional. Eu adoro usar em massagem. Com Deep Blue, com Wintergreen, com Lemongrass, com a copaíba. Eu adoro acrescentar o turmeric em massagem, tá? Mas a ingestão, aí ele já trabalha, ele trabalha ali questões, né? Um pouco, acho que mais direcionadas. E aí eu gosto muito de acrescentar o óleo na ingestão para uma questão inflamatória, né? Uma fibromialgia, dores, uma imunidade baixa. Tá? Então, o óleo é bem bacana e muito legal que a doTERRA trouxe ele em cápsula, porque muita gente não gosta do gosto. Já eu vou ter que falar um pouco do americano, que é um pouco diferente. E por quê? Porque ele é duplamente encapsulado. Ele tem o pó da cúrcuma e ele tem o óleo da cúrcuma. Então, o pó da cúrcuma tem os curcuminoides. E os curcuminoides, eles ajudam, antioxidantes. Os músculos, ajudam com músculos sobrecarregados, questão de juntas, inflamação. Então, por que a doTERRA pôs o pó com óleo? Porque existe uma sinergia e uma otimização na absorção do pó quando usado com óleo. Muita gente, que a gente fala, eu uso da cúrcuma, eu já tomo em pó, não preciso. A biodisponibilidade do pó, a absorção do pó é muito pequena. Quando você acrescenta o óleo, existe um resultado muito melhor. Então, por isso que eles juntaram o pó com o óleo no mercado americano, que já é isso há muito tempo, né, gente? E no Brasil veio o óleo. Vamos, dedo cruzado, que as duas coisas vão vir, tá bom? Por quê? Não tenho a resposta. Mas a gente não, de novo, é complicado trazer coisas para o mercado. Então, a gente espera que existam um lançamento em breve. A cápsula do copaíba. Não tem no Brasil a cápsula do copaíba, mas tem o óleo. Então, você pega lá, põe na língua, põe no mel, põe no pão, põe onde você quiser, mas você pode fazer a adaptação do copaíba, porque é a mesma coisa. Tá? E o copaíba é sensacional para a pele, sensacional para questões inflamatórias, por isso que eu gosto de usar na massagem também, mas usa gengiva, garganta, inflamação da garganta, as questões inflamatórias no corpo, analgesia, parte de respiração, expectorante e tosse. Tá? Então, ele é um relaxante, até para emoção. Na época do auge do Brogodó aqui, emocional, a gente usava copaíba com mel, tá? No uso interno, para dar uma aliviada no sistema e no cérebro mesmo. E muita massagem, lavanda com copaíba, então ele tem uma função assim de relaxamento e acalma, tá bom? Super recomendo o copaíba. O Deep Blue em cápsula não tem no Brasil e não faça o uso de Deep Blue oral no Brasil. O óleo é diferente da cápsula, tá bom? A cápsula inclui aí frankincense, ele inclui outros como hortelã-pimenta, gengibre, mas tem um complexozinho que ajuda no alívio de dor. Então, se você estiver no mercado americano e europeu, faça o uso de Deep Blue cápsula na ingestão para desconfortos e dores, mas não ingira o seu óleo, tá? São duas coisas diferentes. O mercado brasileiro vai ter que ficar esperando.
O adaptive também. O adaptive não é a mesma coisa que o óleo. Que o óleo. Não faça a ingestão do óleo, ele não é recomendado para uso interno. E o adaptive é uma cápsula adaptada para ingestão. Tá? Então, ele ajuda a acalmar. Eu usei muito também para ansiedade aqui em casa. Então, ele é muito interessante o efeito dele. Olha só, ele tem lavanda, coriandro, laranja e erva doce. Ah, Malu, eu tenho esses óleos em casa. Tá bom, então faça uma cápsula e pode ingerir esses óleos. Além disso, ele tem GABA, e GABA é um negócio interessante, porque GABA a gente produz dentro do nosso corpo, né? O cérebro produz, tem lá o GABA, mas dependendo da nossa fase da vida, a gente não tem essa conexão entre os nossos neurônios, e aí começa a dar os problemas emocionais. Tá? Então, dá uma pesquisada no GABA depois e veja como funciona. Mas o GABA, ele ajuda, só lendo ali, olha, promove o relaxamento, reduz os sentimentos de apreensão, medo, e ao diminuir a excitabilidade neural. Então, por isso que eu fiz minha mão assim. Então, os neurônios não conseguem se conectar e fazer com que a mensagem passe de um neurônio para outro. E aí fica uma excitabilidade extrema. Então, GABA faz essa conexão e acalma. Atua como um sistema de freio para o cérebro, movendo-o e o corpo para uma marcha mais lenta. Então, ele dá muito usado para as questões de ansiedade. Tá bom? Super recomendo se você estiver no mercado americano ou europeu. Serenity, também não disponível no mercado brasileiro. Não faça ingestão de Serenity, não é a mesma coisa, tá bom? O Serenity, ele tem vários itens que não tem no óleo, né? Mas ele ajuda aí a um relaxamento. Eu gosto de usar ele com copaíba quando eu viajo. Tipo, viajei para a Europa e o horário é diferente. Então, o Serenity com copaíba ajuda no relaxamento e faz com que a gente possa aí ter esse relaxamento para dormir melhor. Gosto muito dele, viu? Não tem gosto de Serenity, não. Detox. A gente tem os endocrine no Brasil, agora em cápsula, e tem os endocrine aqui nos Estados Unidos também, em Europa. Então, estudos pré-clínicos de ingredientes e constituintes em endocrine mostram que ele pode apoiar no processo natural de limpeza de toxinas e radicais livres, que podem desacelerar os sistemas do corpo. Então, a gente tem muita exposição à toxina, né, gente? A gente não tem noção de quanto a gente é exposto. Maquiagem, desodorante, tintura de cabelo, pintura de unha, lava-louça, sabonete, a gente é muito exposto à toxina. E o nosso corpo vai absorvendo e vai acumulando e vai fazendo com que o nosso corpo vá ficando mais doente, mais devagar, mais doente. E isso faz essa sensação, às vezes, de falta de energia, falta de funcionalidade. Então, de vez em quando é importante desintoxicar, limpar. Vocês já devem ter ouvido sobre isso. E o endocrine é um óleo sensacional para a limpeza dos nossos filtros. Né? E quais são os nossos filtros? O fígado, o rim. Então, são órgãos que a alimentação vai passando e ele vai filtrando, ele vai limpando aquela alimentação para que o que for melhor seja absorvido. Mas a sujeira vai ficando ali nesses órgãos, né? Então é importante a gente fazer essa limpeza de vez em quando. Tá? Então eu gosto de fazer, vocês vão ver nos slides seguintes um outro sobre detox americano. Mas eu gosto muito de fazer uso dos endocrine para limpezas, manutenções. Então, uma vez por mês, uma semana inteira usando os endocrine.
para dar uma limpeza, né? Então, tá? Ah, mas eu não tenho a cápsula, eu tenho óleo. Ponha dentro da cápsula, põe embaixo da língua. Se você tiver peito para usar ele embaixo da língua, fique à vontade. Ou você pode fazer a aplicação do óleo em cima do órgão e fazer uma compulsão, uma compressa morna. Tá bem? É uma outra forma de usar o desendocrino. Nos Estados Unidos tem esse GX Assist, que eu acho muito legal. O GX Assist é um programa que deve ser usado por 10 dias somente. Ele é um programa de detox, então você usa o GX Assist 3 vezes ao dia por 10 dias, você para, e aí você entra com o PB Assist, que é o probiótico para... então você limpa, e aí vem o PB Assist para restabelecer o equilíbrio da fauna e flora intestinal. Tá bom? Quase acabando, você aguenta aí comigo. Nos Estados Unidos e Europa tem aí o nutriente de osso, né, que é importante aí para nós mulheres, para todo ser humano, mas para a gente que começa a entrar na menopausa, a gente começa a ter algumas quedas aí na qualidade do nosso corpo. Então, entra esse nutriente dos ossos e também o fitoestrogênio. O fitoestrogênio também, quando a gente começa a entrar aí, tem gente que tem essa deficiência, né, hormonal, até com dificuldade para engravidar, por exemplo. Mas o fitoestrogênio tem vários impactos, não só físicos, mas também emocionais, né? Então é importante ter esse equilíbrio. Se você foi diagnosticado com baixa de estrogênio, você pode talvez considerar o fitoestrogênio nos Estados Unidos e Europa. Estrogênio. Hieropom também, que está nos Estados Unidos. Vocês têm o hieropom no Brasil, né? E aí é só pôr na cápsula. Você pode, inclusive, pingar ele na língua. Ele é bem sonso, não tem um gosto muito forte de nada. Então, não vai causar nenhum... porque é ruim. O hieropom, ele ajuda na ação antioxidante. Então, é a saúde de dentro para fora. Quando você usa a cápsula ou óleo, de dentro para fora. A gente precisa dessa saúde celular. E você pode visualizar isso, né, na qualidade aí, até do seu corpo, do seu rosto, do seu cabelo. Então, ele é muito usado para a questão de beleza aqui nos Estados Unidos. E o último, que é o Method2 Max. O Method2 Max também está nos Estados Unidos e ele é para energia. Esse óleo é o energético natural da doTERRA. Dá 4 horas da tarde que eu já fiz um monte de coisa, ainda tem um monte de coisa para fazer e meu nível energético caiu, eu tomava Method2 Max. Por que eu falo eu tomava? Porque o MetaPower, colágeno do MetaPower, tem me mantido sem essa queda de energia. Tá? Então, mas se você acha que você precisa de algo a mais, Method2 Max nos Estados Unidos é um energético sensacional. Olha, para quem aguentou até agora, eu agradeço a companhia. Existem muitas cápsulas. Eu sei que são mercados diferentes, eles falam, isso aqui não está nem no meu mercado. Mas é bom para saber as opções. E quem sabe em breve eles também lançam no Brasil, né? Alguma dúvida até aqui?